ver o Henry Bugalho. Vai ser o jeito. Cadê o Henry Bugalho? Vai. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre uma treta que está acontecendo, mais uma na verdade, né, envolvendo o Thiago Santinelli, o humorista que tem um canal no YouTube no qual ele analisa e critica e tira um sarro de pseudocientistas e pastores evangélicos, e envolvendo o Ricardo Ventura, que foi entrevistado no Vênus Podcast, e também Cris Paiva, que é uma das apresentadoras do podcast e que ficou revoltada com o Santinelli. E aí ela mandou lá uma mensagem, né, uma indireta, bastante direta para ele, dizendo que ele era um oportunista e que usava nome de pessoas grandes para crescer e para ter visibilidade. E eu fiz um vídeo sobre isso ontem, né, dizendo que era óbvio, na verdade, essa aqui é a coisa mais óbvia que existe. Né? Inclusive esse vídeo também tem a ver com isso. Mas aproveitando essa treta, porque o que aconteceu ontem foi que as pessoas começaram a expor a Cris Paiva. Então começaram a desencavar vídeos antigos, entrevistas que ela deu, desencavar publicações, postagens dela no Facebook. Não, vamos dar a chance pra ele, o Ferrez gosta dele, a gente gosta do Ferrez. Ou em outras redes sociais, para mostrar como ela é uma monarca de franja. Esse foi o apelido dado para ela ontem, ela ficou bem revoltada com isso, ficou bem indignada com essa comparação, porque de fato me parece um pouco exagerado. Chamar alguém de monarca de qualquer coisa, uma monarca de franja, um monarca de sei o quê, é bem exagerado, porque o monarca é um caso bem à parte, ele é hors concurso, né? Assim, o monarca é bem difícil encontrar um parâmetro de comparação, porque ele é alguém incapaz de aprender com os entrevistados, né? Muitas vezes as pessoas foram lá e falaram: monarca, você está errado por isso, por isso, por isso, e daí ele, é verdade, e daí no próximo programa, na próxima entrevista, ele repetia as mesmas coisas, as mesmas bobagens, e parece que está cada vez pior. Tem cortes do podcast dele novo, né, que não está mais no YouTube porque ele foi bloqueado, ele foi proibido de publicar em todas as redes sociais que você pode imaginar, só o Rumble acolheu o Monark, e quando você vê esses cortes, são coisas pavorosas, são coisas horrendas. Então, assim, eu acho que não tem comparação com ninguém hoje em dia, porque é alguém que é incapaz de aprender com aquilo que ouve, aquilo que, não sei se ele lê, mas com aquilo que ele ouve. Me parece um pouco despropositada essa comparação, mas colou, né? Pegou a etiqueta ali, ela ficou brava com isso e colou a etiqueta de monarca de franja, e todo mundo chamando agora Cris Paiva disso. E aí, nesses trechos, né, que foram desencavados dela, o que aconteceu foi que muitas histórias, inclusive a adesão dela ao bolsonarismo, né, alguém que, sabe, comparou lá, tipo o Estadão, né, uma escolha muito difícil entre Lula e Bolsonaro, ou entre Haddad e Bolsonaro em 2018, ela dizia que era melhor o Bolsonaro por várias razões. E daí ela justificou isso em várias postagens, e as pessoas agora estão associando, né, por um lado, uma bolsonarista de ocasião, e ao mesmo tempo várias falas problemáticas ao longo do tempo. E aí eu quero pegar um recorte particular, né, um trecho particular de uma entrevista que elas fizeram com a Titi Miller, e aí entrou na questão da eleição, entrou na questão do comunismo. Eu quero pôr para vocês esse trechinho aqui, eu vou assistir com vocês aqui, depois comentar, porque aí você vai percebendo também como a Cris Paiva e outras pessoas fizeram parte de quase uma lavagem cerebral coletiva em relação às eleições. Vamos assistir aqui, depois a gente comenta. E fica aqui minha campanha pro Lula. Eu discordo, mas ok, respeito a sua posição. Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei de... Como é que é? Outro meteu, como é que é? Mais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. E eu briguei muito por isso. Antes que chegássemos ao segundo turno que tivemos, entende? Então, eu briguei demais por isso, eu alertei demais, eu expliquei demais e eu tenho dezenas de publicações no meu Facebook mostrando o caminho, falando assim, isso aqui. Mas o que era o caminho? Desculpa, é que eu não te acompanhava. Não, óbvio, mas assim, Não. O caminho todo que foi construído, ou, na minha opinião, destruído no Brasil, para que o Bolsonaro fosse uma opção para milhares de pessoas, esse caminho, ele não seria uma opção se nós não estivéssemos na realidade em que estávamos. Não, concordo contigo. Então, é por isso que quando você diz assim, nós temos que mudar o resultado da última, eu disse, das últimas. Das últimas. Porque o problema pra mim não foi a última eleição. O que eu digo só tivemos a possibilidade de Bolsonaro porque grande parte... E aí eu digo, não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Então, assim, na minha concepção, e eu respeito a sua opinião, mas na minha concepção, eu não vejo todo mundo que apertou 17 como o mesmo culpado da situação. Porque eu entendo que muita gente estava com o saco na lua,
não aguentando mais e falando do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF ele é para acelerar, mas sabemos que, de fato, não é o que acontece. O que acontece ali é que favores daqui, favores dali, você me protege, eu te protejo, ninguém se pune, a gente continua muito que bem. Então a gente acaba tendo o meu malvado favorito. Ela tá 100% certa, é só não precisava enfiar esse negócio de comunismo no meio, né? E a outra também não é nem malandra, né? A outra também Frankenstein também, né? Só pegou a parte do comunismo, né? Só pegou o delírio ali, do nada, né? Só pegou o delírio e invalidou tudo que o resto que ela tava falando, né? Pô, se ela não tivesse falado negócio de comunismo, né? Ali do nada, né? Um delírio. Comunismo não tinha nada a ver com aquilo. Comunismo não tinha nada a ver com aquilo, né, velho? Né? Se ela não tivesse enfiado só aquilo ali no meio, né, mano? Mas no resto ela tava tudo certo. Ela tava 100% certa. Na treta atual do Santinelli, não sei. Como eu falei, é difícil comparar com o Monark porque é um caso à parte, mas aqui você tem várias distorções ou várias construções feitas ao longo dos últimos anos que levam a esse tipo de fala, a esse tipo de conclusão. Em parte, ela está correta ao dizer que uma grande parte do eleitorado em 2018 que votou pelo Bolsonaro era de pessoas insatisfeitas e que, sabe, queriam uma mudança e que achavam que manter o PT no poder seria prejudicial. E Mano, aí ela... eu conheço muito voto 2018 Bolsonaro e muito que 2022 é Lula. Eu conheço muito voto Lula, Bolsonaro e Lula. Tá ligado? Assim, eu pegando 3 eleições, tá ligado? 4. 4 não, né? Desde que o Lula... Enfim. Vocês entenderam, né? Eu conheço muito, mano. Muito. Vocês conhecem muito também? Muito mesmo? Eu conheço muito, cara. fala do comunismo, né? Que muita gente não queria o fascismo nem o comunismo e foram pro fascismo. Basicamente foi isso que ela falou aqui, né? As pessoas não queriam a tomada comunista e a Titi Miller, mas havia chance de acontecer uma tomada comunista? E é óbvio que não. E isso faz parte da demonização, isso faz parte da criação desse imaginário de que há essa ameaça comunista, há esse risco de qualquer política social ou voltada para o mais pobre, ou voltada para minorias, que esse tipo de política social é uma queda, ou sei lá, uma tomada comunista num país. E isso é uma grande bobagem, né? Não, é o Henry. Não, para com isso, Henry. Aí, mano, caralho, velho. Vai ter que abrir hospital pra espantalho, velho. Mano, a menina tava falando uma parada. Aí ela falou, mano, bagulho de comunismo do nada. Do nada ela sacou. Do nada ela colocou aquilo que ela tava falando lá, tudo. Aí ela colocou o bagulho de comunismo, medo do comunismo. Aí a outra menina perguntou, você acha que estava perto do comunismo? Aí ela justificou que sim, por causa do STF, da ineficiência do sistema judiciário brasileiro, né? Ela justificou aquilo, foi isso que ela falou. Aí, mano, faz sentido o que ela tava falando? Não. Nesse ponto não faz. STF aparelhado é comunismo? Não, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Tudo bem, e dito isso, agora o Henry Bulgário pega isso e cria um fantasma de que a mina era contra uma política social e por isso que ela era contra o PT, que não tinha nada. Em nenhum momento ela falou isso, A questão dela era contra a corrupção, nada de contra bagulho judicial e nada do tipo. Do nada, tá ligado? Do nada vai se abrir as portas do multiverso e agora, beleza, colocou o espantalho e vai começar agora, né? Espancamento de espantalho. Espancamento, vai. Vai, espanca o espantalho aí. Acaba com ele em praça pública, vai. Aqui, mais uma vez, a gente retorna ao ponto inicial de toda a questão que envolve política no país, que é a incompreensão dos conceitos. As pessoas repetem palavras, repetem jargões, repetem expressões, sem compreender o que elas significam. As pessoas não sabem o que significa socialismo ou comunismo, elas não sabem o que significa capitalismo, elas não sabem o que quer dizer democracia, muitas vezes, elas não sabem o que quer dizer fascismo, então elas vão usando o sistema de maneira elástica e de maneira difusa, né, sem muita compreensão, como se isso significasse alguma coisa na cabeça delas. Mas no mundo real, né, no mundo dos conceitos de fato, nas definições disso, não é isso que quer dizer. Chuta a cara dele, agora chuta a cara dele, vai. Chuta a cara do espantalho agora, vai.
A Cris Paiva, ela parte de um senso comum de uma parcela da população brasileira de que haveria algum risco, em algum momento da história brasileira, não apenas agora, mas sei lá, nos 60, que haveria algum risco de tomada comunista no país, e nunca houve essa possibilidade, nunca houve essa chance, né? Ela não falou isso, né? Mas vai, continua chutando a cara dela, chuta a cara do espantalho, vai. Eu já falei muitas vezes aqui que eu tenho mais medo no Brasil hoje de uma tomada teocrática no Brasil de evangélicos. Acho muito mais concreto isso, muito mais palpável isso, né? A gente observa, inclusive, muitos pastores e líderes religiosos ocupando postos de poder, seja em prefeituras, seja no Congresso. É muito mais sólido pensar numa teocracia evangélica no Brasil do que pensar num regime comunista no Brasil, porque nem sequer há movimentação e número suficiente de pessoas interessadas. O Vini falou, o problema é que Deus comunistas sabe o que é comunismo e acabam votando com o banco. Banco privado ainda, né? Banco privado, é nem banco estatal. Ai, meu Deus do céu. Essa foi foda. Vai, dá um mata-leão agora, vai. Henrique, dá um mata-leão no espantalho agora, vai. Nisso, e nem sequer há também pessoas revolucionárias o suficiente capazes de pegar em arma e derrubar um Estado organizado. Pegar arma o quê? Cara? Pegar arma o quê, cara? Os caras querem dar arma pros caras, os caras falaram que não. Diz que vou voltar com o banco. Então, sim, jamais vai acontecer isso até onde eu perceba. Mas foi criada essa tensão, foi criado esse medo, esse pavor ao longo de muitas décadas, né? Inclusive há documentos históricos, inclusive há pesquisas históricas nesse sentido, mostrando como houve muito dinheiro envolvido ao longo de décadas no Brasil, inclusive pré-golpe militar de 64, muito dinheiro envolvido para criar e financiar propaganda anticomunista, de modo que as pessoas tivessem medo de uma tomada de revolucionários no Brasil. Dá uma chave de braço agora, vai. Dá a chave de braço do espantalho agora, vai. Ele tá se atracando com o espantalho. Ele tá se atracando com o espantalho no chão, velho. Tá porra, mano. Que quebra, velho. Quebra. Que espantalho. Olha lá, ele atracado lutando jiu-jitsu com o espantalho. Tá no rola com o espantalho. Dá uma chave de braço, vai dar uma chave de braço, vai. Então, isso é um produto já de uma construção histórica que vai criando essa noção de que uma revolução é possível e que se houvesse uma revolução que ela seria ruim para as pessoas, né? Inclusive é um discurso que ainda hoje é válido, né? E se a gente voltar a eleições passadas, o Lula, e basta pensar que primeiras eleições que ele participou, né, contra Collor, por exemplo, que esse era um discurso utilizado, muito utilizado, inclusive, quando se dizia que caso o Lula vencesse, eu me lembro de, sabe, pessoas próximas, eu era criança, mas pessoas próximas falando, né? Ah, quem tiver um apartamento com 3 quartos vai ter que dividir o apartamento com outras pessoas porque vai ter uma tomada comunista. Então... Ai, meu Deus. Joelhinho na barriga. Ai, caralho, eu vou mijar nas costas tanto rir. Vai. Bate nele, William. Bate nele, o Henry, bate no espantalho, vai. Esse é um discurso que ela reproduz aqui, que está permeando a história brasileira recente e é um trabalho bem sistemático para construir Tomada comunista, mas é de 2 ou 3 pinos. isso. Mas, de fato, ela tem razão. Quando uma parcela da população brasileira vota no Bolsonaro, muitas delas nem sequer compactuavam, sabe, estritamente com tudo que o Bolsonaro dizia ou representava, mas queriam fugir do PT, porque foi feito um trabalho de demonização. O impeachment da Dilma foi isso. O impeachment da Dilma só passou, né, só foi adiante, porque já havia criado um clima de instabilidade política, um clima de demonização do PT, de modo que isso se tornou viável. Vai se criando um clima terrível. Do mesmo modo como agora, né, nessa última eleição, a vitória do PT também se deu por causa da parcela central de eleitores que não queriam manter o Bolsonaro no poder por muitas razões também, né, incluindo o modo como ele geriu a pandemia. Então, houve um movimento pendular, que a gente já falou muito sobre isso, né, como há essa fatia central aí que vai oscilando da esquerda para a direita, compartilha de ideais
mistos, né? Tem um pouquinho de ideias progressistas, tem um pouquinho de ideias conservadoras e vai oscilando de um lado para o outro de acordo com o cenário. Então é essa parcela do eleitorado, via de regra, que você precisa convencer, você político, né? Precisa convencer quando você vai se candidatar. Você tem a sua base cristalizada, você tem lá os seus eleitores, que no caso do Bolsonaro a gente sabe que está em torno de 20%, ainda hoje, né? Inclusive pesquisas recentes demonstram isso, tem ali 20% mais ou menos, e aí você tem a base cristalizada, que tem uma base histórica do PT também, e essa base você só tem que manter aquecida, né? Você só precisa manter ela funcionando. E depois disso você tem que Não precisa ficar jogando os espantalhos pra ela ficar rolando no chão. Vai. conquistar outra parte da população, outra parte do eleitorado, de modo a vencer a eleição. É isso que preocupa, inclusive, Comunismo reverso. Tirar dinheiro do coletivo pra concentrar na mão de poucos. Parabéns, PT. O Lula é tão comunista que fez o lucro dos bancos crescerem 500%. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. em eleições futuras, né? Essa base cristalizada de protofascistas bolsonaristas que continuarão agitados, continuarão se mobilizando, que crescerão, inclusive, durante esse período de oposição política ao Lula. Então, sim, eles vão explorar todos os erros, todos os micro-erros que houver e os grandes erros, vão explorar isso para poder continuar inflamando a parcela central da população a se revoltar. Amir, dá uma pausa aí. Não entendi nada. Onde ele quer chegar? Não sei, velho. Não sei. Tá uma briga feia do espantalho e ele, velho. Pau tá comendo, velho. Tão rolando no chão aí, o espantalho às vezes dá uma chave de tornozelo. Aí ele sai, agora ele tá tentando dar outra chave de braço do espantalho. E aí tá brigando, tão rolando lá. E o pau tá comendo. Em praça pública. E aí tem também parte da imprensa que faz isso, né? Que vai continuar noticiando, que vai fazer um tipo de embalagem da notícia que vai piorando a percepção da população. Então realmente é isso que se dá. Mas por outro lado, você tem Então toda a crítica aos erros será para fermentar os radicais? É, fermentar os radicais, exatamente, Sara. É isso aí. essa bobagem tremenda que é achar que existe esse risco de comunismo no Brasil, sendo que não há, não há. Embora certos grupos pareçam mais, sabe, organizados e mais numerosos na internet, no mundo real isso não tem menor possibilidade, menor chance e não vai acontecer. E aí o que agrava esse cenário é quando você tem comunicadores, como é o caso da Cris Paiva, com Agora ele vai ligar, vai lá. podcast que tem uma audiência considerável, repetindo esse tipo de bobagem, repetindo esse tipo de falsidade. E Ela nem aí falou isso, né, velho? Ela nem falou isso, cara. Ela nem falou isso, ela falou uma burrada lá, ela falou uma monarcada, mas de... Falou uma monarcada, mas de outro jeito, né, velho? Assim, né? Ela tava falando que comunismo porque o STF tá aparelhado, o Estado tava aparelhado, coisa e tal, por um partido, e isso na cabeça dela era o comunismo, né? Foi isso que ela tava falando, velho. Não tinha nada a ver com isso que você tá falando, velho. Nada a ver com isso, cara. Porra. também manipulando, de certo modo, né, induzindo o seu espectador ao erro, que é o que fazia o Monark. Aí nesse sentido a gente pode comparar, sim, Monark com Cris Paiva, porque o Monark induzia o espectador dele ao erro, a falar bobagens homéricas, sabe, monumentais, e que não tinham nenhum respaldo em nenhum lugar, né, na realidade, na teoria, em lugar nenhum. Ele simplesmente tirava da cabeça dele ideias esdrúxulas. Não, ela falou comunismo ali. A fala tava até boa que ela tava falando. Aí do nada ela citou o comunismo, que tinha nada a ver com isso. Do nada ela citou isso. Aí a convidada perguntou: você acha que eu tava perto do comunismo? Aí ela falou: eu acho que sim, porque o Estado, inclusive o judiciário, tava aparelhado. Foi isso que ela tava falando. Que também não tem nada a ver, né? Uma colocação super, ultra, mega no sense, né? Tá confundindo tudo com tudo. Só que. Aí ela falou isso, aí depois disso o Henry já colocou palavra na boca da mulher. Já colocou palavra na boca da mulher e aí nasceu o espantalho e aí tá rolando aí no chão com o espantalho, vai. Dizia ali e moldava uma parte do seu público. O fato é que essa treta agora, né, essa exposição da Cris Paiva e a treta entre Thiago Santinelli e Cris Paiva pode continuar escalando. Muita gente está pedindo para que ele, né, o Thiago Santinelli, faça um react das falas da Cris Paiva, então pode ser que a gente veja alguma coisa nesse sentido nos próximos dias, e aí é claro que isso vai escalar e vai se tornar mais ácido. Quero saber o que vocês pensam primeiro sobre o papel desses comunicadores, né, na formação do imaginário das pessoas, porque é isso, né, vão repetindo uma bobagem como essa, uma falsidade como essa, e isso vai criando um imaginário. A imprensa faz isso, figuras públicas fazem isso, comunicadores fazem isso, e tem um potencial grande de impactar, inclusive na eleição, no voto das pessoas. Como você entende isso? Como você Vai, dá mata-leão agora no espantalho, vai.
entende agora essa briga, inclusive, entre Santinelli e Cris Paiva? Finaliza, Né? Pra onde pode finaliza levar o isso? espantalho. E se você acha que tem alguma chance de haver uma tomada comunista no Brasil, em qualquer momento, né? Presente, futuro, o que você acha? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador de uma força e participe do meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses se encontra 2 vezes por mês para debater obras de pensadores ou de escritores de ficção que trazem para a literatura filosofia ou reflexões filosóficas. A verdade é que o brasileiro médio se revolta com o aparelhamento, com o personalismo na política, com a cara de pau, com o deboche e a arrogância. E que compõe tanto o movimento bolsonarista quanto petista. Cada um põe o nome que quiser nisso. Comunismo, corrupção, extrema-direita, golpista, fascismo. No fim, são apenas palavras para conectar com a revolta legítima do cidadão que acaba encontrando nos termos uma forma de se expressar. Tá aí, tá aí. Presente, Sara. Até bater palma pra você aqui, ó. Nice síntese. Aí, o Henry zerou no Enem, né? Fugiu da pauta do redação. Zerou a redação do Enem, fugiu da pauta. E a Sara, 100 pontos, né? 100 é o máximo, né, da redação. 100. Síntese do tema. Muito obrigado, Sara. Depois o Henry Bugalho é visto como intelectual. Só no Brasil mesmo que qualquer coisa é visto como intelectual. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se o Henry é intelectual ou não, não é sobre isso que eu tô falando. Mas o Brasil tem umas coisas meio estranhas mesmo, cara. Porque aquele Vitor Pereira tá enganando já faz 1 ano e 4 meses aqui. 1 ano e 4 meses, os 2 maiores clubes do Brasil, pagando salário astronômico pra aquele cara. E o cara é um farsante, velho. Aquele cara não é técnico de futebol nem aqui nem na China, velho. Né? Então é assim. Já foi demitido o Vitor Pereira? Não, fica VP. Fica VP. Tá aí. É isso, Henry. Tem mais? E Finalizou o nesse espantalho? mês, inclusive hoje à noite, tem encontro para te debater Édipo Rei, uma tragédia do Sófocles, uma tragédia grega bastante impactante. Boa. Tá bom, o Henry. Tamo junto. A gente veio aqui pra ver no vídeo do Henry pra entender a treta, ela acabou não entendendo nada, né, velho? Acabou não entendendo nada, mas pelo menos deu risada, né? Demos risada. Vamos ver então agora, tentar ver o vídeo da realmente o que rolou da Cris Paiva aí, porque eu não entendi nada, cara. Não entendi. Vamos ver o... Acho que a gente precisa primeiro ver aquele cara que a gente gosta lá, né? Santinelli. Vamos ver então. Salve, Uber. Brasil tem a cultura do coach.